Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra e satisfação estar conhecendo um pouquinho o pessoal do IF Campus Altamira. Eu sou o professor Natanael, sou professor de Biologia do IFPA Campus Abaetetuba, e por pouco eu não sou do campus de Altamira. Então, em 2017, quando eu fui convocado para o concurso, a minha vaga era para o campus Altamira. Eu fiz o concurso do IF, professor de Biologia, para o campus Altamira. Só que aí, um pouquinho antes de sair no Diário Oficial, eles entraram em contato e surgiu uma vaga no campus Abaetetuba e eu acabei indo para o campus de Abaetetuba, mas inicialmente eu ia para o campus de Altamira. Aí quem acabou indo para Altamira foi uma colega minha, a professora Laísa, não sei se os meninos conhecem, nem tá com um tempo que eu não falo com ela, nem sei se ela ainda está por aí pelo campus, ou se já removeu para um outro campus, mas na época a professora Laísa que foi para o campus de Altamira como professora de Biologia. Então, a nossa conversa está de licença para o término do doutorado. Muito bem, uma excelente professora. Então, no campus de Abaetetuba, eu já tinha contato com o SIGA, né, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, em outra instituição de ensino, e mais especificamente depois que eu entrei no IFPA, eu tenho utilizado muito as ferramentas do SIGA como suporte pedagógico para as aulas de biologia, né, e que isso pode ser utilizado para todas as disciplinas. Então, tenho, inclusive, realizado algumas oficinas com os professores de Abaetetuba para compartilhar essas experiências com o SIGA, também com os alunos, para que eles possam se familiarizar um pouco com as ferramentas do SIGA, entender um pouquinho da função dessas ferramentas, e agora com vocês. Eu já tenho feito também alguns testes com as ferramentas do SIGA em algumas disciplinas, principalmente agora no ensino remoto, e inclusive em breve vai estar saindo aí um artigo com os resultados dessas experiências, utilizando as ferramentas do SIGA para o ensino de biologia no formato remoto. Então, é um suporte que, quando usado, né, de maneira adequada e em conjunto com os professores e alunos, não adianta só o professor querer aplicar as ferramentas do SIGA, né, os alunos também precisam querer receber essas ferramentas, precisam querer usar essas ferramentas e se disponibilizarem a conhecer essas ferramentas. Eu acredito sim que dá muitos resultados. Então, como o professor falou no início, eu preparei uma breve apresentaçãozinha para vocês, vou já compartilhar a minha tela, e eu vou mostrar um pouquinho dessas ferramentas e compartilhar a minha experiência com vocês por uns 30, 40 minutos, mais ou menos, e em seguida eu abro para vocês tirarem dúvidas. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da minha fala, vocês podem colocar aí no chat, ou falar com o professor, né, que está mediando, e ele vai anotando aí essas perguntas, essas dúvidas, e ele faz essas perguntas no final, ou vocês mesmos ligam o microfone no finalzinho e perguntam o que vocês quiserem, tiram as dúvidas que vocês quiserem. Outro ponto que eu já gostaria de abordar também de início é com relação às dificuldades que a gente vai listando com relação ao SIGA, mesmo que isso não é o foco da nossa conversa hoje. Então, é muito fácil a gente encontrar alunos e professores que apontam as dificuldades. E a gente sabe que dificuldade tem em todo o sistema, né? Então, não somente no SIGA, o Solar, outros sistemas acadêmicos, né, de gestão de atividades, eles apresentam instabilidades, apresentam dificuldades. E eu também não estou aqui para compartilhar com vocês a ideia de que o SIGA ele é perfeito, de que ele é o ideal, de que ele é o melhor de todos. Não. Mas é o nosso sistema, é o que o IF disponibiliza para alunos e professores, utiliza há anos, e a gente pode estar aproveitando as ferramentas desse sistema da melhor forma possível. Mas
N problemas vão aparecendo durante uma disciplina ministrada pelo SIGA. Então, é problema de conectividade, o aluno não consegue acessar, o professor não consegue acessar. Tem dias que o sistema vai estar disponível, não vou conseguir fazer nada naquele dia. Tem dias que eu vou anexar o arquivo da atividade e eu não vou conseguir anexar esse arquivo, e vai estar com algum problema, alguma instabilidade que não permite que eu anexe esse arquivo. Já aconteceu casos comigo de fórum, o aluno registra lá o fórum, aí tira uma foto mostrando que registrou, mas no meu sistema, no meu SIGA, não apareceu esse registro. Então, são N questões, mas que tudo isso, com uma conversa e acordo entre o professor que está ministrando a disciplina e os alunos, pode sendo amenizado. Então, nós vamos enaltecer um pouco as ferramentas, né, o lado positivo desse sistema, mas também não deixando de lado as dificuldades que podem encontrar. Inclusive, no momento que vocês estiverem tirando as dúvidas, no final, né, quiserem fazer algumas observações ou compartilhamento de dificuldades que vocês já tenham enfrentado com o uso do SIGA, para a gente ver se é comum, se já aconteceu comigo, ou se eu posso estar ajudando vocês de alguma forma. Eu destaco aqui alguns dos recursos disponíveis no SIGA que pode facilitar esse processo pedagógico, né? Não só para o professor, mas também para o aluno. Por quê? Porque ele vem com uma via de comunicação. Então, principalmente, antes eu já utilizava muito o SIGA e já achava bastante eficiente as ferramentas desse sistema. E agora, com o ensino remoto, a gente precisa de mais uma via de comunicação, né? Vocês com o professor e o professor também com vocês. E quanto mais ferramentas nós agregarmos nesse processo de ensino-aprendizagem, para que vocês tenham acesso a conteúdos, tenham acesso às informações e possam estar aprendendo o máximo possível da disciplina de vocês, seja disciplina técnica ou disciplina da base comum, melhor vai ser tanto para vocês, quanto alunos, quanto para o professor, quanto para a instituição em si. Então, eu não digo, nunca recomendo e nem uso somente o SIGA. Então, com os meus alunos, eu tenho utilizado o Zap, o SIGA, dispositivo para poder gravar podcast, vídeos, YouTube, conta no YouTube. Então, quanto mais ferramentas nós pudermos estar associando com as ferramentas que já são disponíveis no SIGA, melhor vai ser. Então, no SIGA, por exemplo, nós vamos encontrar lá as ferramentas de notícias, ferramenta de enquete, tarefa, questionário, avaliações. Então, que venha acesso à ferramenta de notícias, por exemplo. A notícia, o professor ele vai cadastrar algo lá, uma informação que ele quer, quando ele entrar lá na aba dele do SIGA, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho, ele vai cadastrar uma notícia, pode ser uma informação sobre a avaliação, pode ser uma informação sobre a aula, o link para uma aula através do Meet ou de uma outra plataforma, pode ser uma notícia sobre os conteúdos que vai estar caindo na prova, sobre datas. Então, qualquer informação que ele queira passar para vocês, se ele não tiver um outro meio, né, ou quiser deixar registrado essa informação lá, que ele passou essa informação para vocês, ele pode estar cadastrando essa notícia. E o bom dessa notícia é que ela vai ficar lá durante todo o semestre, enquanto você estiver fazendo a disciplina, e você pode consultá-la na hora que você quiser, quando você entrar no seu ambiente do SIGA. Então, muitas vezes, a gente usa o grupo do Zap, por exemplo, né, começou a disciplina, e tem lá um grupo com o professor, todos os alunos daquela disciplina. Só que, como todo mundo fala ao mesmo tempo ali no grupo, às vezes as mensagens vão subindo, quando você quer uma informação, você já tem que ir lá na abazinha pesquisar para ver uma palavra-chave e conseguir chegar até aquela informação, ou já nem encontra mais. E as notícias sendo cadastradas lá no SIGA, não. Elas ficam todas organizadas, vão ficar lá no iniciozinho da disciplina, na abazinha de amarelo,
e sempre que você quiser aquela informação, seja as datas, o professor no início do semestre cadastrou lá todas as datas com avaliações, com trabalhos, data de entrega, em forma de notícia. Então, sempre que você entrar naquela disciplina, você pode consultar aquelas datas, consultar aquelas informações que você vai estar livre de outras poluições, né? Aquela não vai ter subido, sumido, vai estar sempre lá à sua disposição. E um outro ponto positivo dessas notícias é que você não precisa, se você tem o hábito de olhar o e-mail também, elas podem estar associadas também com o seu e-mail. Então, o professor cadastrou a notícia, ele tem a opção no SIGA de enviar essa mensagem da notícia também diretamente para o e-mail do aluno. E uma facilidade para o professor é que todos os alunos da turma recebem a mesma notícia ao mesmo tempo. Então, ele não precisa estar mandando uma mensagem para cada um para cada um dos alunos da turma. Ele cadastra uma única vez, ela vai ficar lá durante todo o semestre, e todos recebem, e ele tem a opção também de enviar para o e-mail, não precisa fazer outra mensagem, e fica um meio oficial de você ter acesso a essa informação. Aí uma coisa também que vocês precisam criar o hábito quando iniciam o semestre, não sei se vocês já fazem isso, né? Se tiver alunos do segundo ano, terceiro ano, os do primeiro ano vão estar tendo o primeiro contato com o sistema, mas criar o hábito de estar acessando o sistema constantemente, né? Vocês, acredito que a assistência de aluno ou a secretaria cria a senha de vocês, né? O login e senha para acesso, e a partir daí vocês criarem o hábito de estar acessando constantemente a plataforma, se não todo dia, mas pelo menos dia sim, dia não, olhar também o e-mail, principalmente nesse período agora que a gente está remoto e que a gente precisa desses meios de comunicação com vocês. Outras ferramentas que o professor pode estar utilizando lá do SIGA que são muito eficientes é, por exemplo, a enquete. A enquete, ela é uma ferramenta de pesquisa rápida, mas ao mesmo tempo muito eficiente. Então, sempre que a gente vai iniciar um conteúdo novo, é interessante que a gente, quanto professor, saiba o que você já tem de informação sobre esse conteúdo. Então, o que vocês já conhecem sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu trabalho com biologia, eu vou iniciar o conteúdo de genética, aí eu quero saber dos meus alunos o que eles já sabem de genética. Então, eles já conhecem algo sobre clonagem, já conhecem algo sobre fertilização in vitro, já ouviram falar em Mendel, já ouviram falar em algum experimento de transgênico, relacionado ao transgênico. Então, como eu vou saber disso? Cria uma enquete, dá para criar uma enquete rapidinho lá no SIGA, com respostas rápidas, faz uma pergunta de sim ou não, ou números 1, 2, 3, níveis, se é muito bom, se é razoável, dependendo da pergunta, dá para criar essas opções de respostas rápidas, e vocês entram lá, só vão clicar. Então, vão responder rapidamente a enquete, vai aparecer a notificação para vocês, lá na disciplina, né? E vocês vão estar respondendo, e é bom que vocês sejam o mais fidedignos possível, porque aí o professor vai estar utilizando deste recurso para introduzir a aula dele. Então, se a maioria da turma, 90%, nunca ouviu falar em clonagem, então é um tema que ele vai abordar mais profundamente nas aulas de genética. Se a maioria já conhece sobre transgênico, já sabe o que é um alimento transgênico, então ele já vai fazer uma abordagem diferenciada sobre esse assunto, porque você já tem uma noção. Então, por isso que eu fico falando que, além de ser eficiente essas ferramentas, mas elas só funcionam se for uma via de mão dupla. Então, se vocês também participarem e estiverem dispostos a usarem essas ferramentas, né, a conhecerem essas ferramentas. Porque se o professor postar a enquete, isso já aconteceu comigo. Então, eu já postei a enquete lá na disciplina e a turma com 35 alunos, apenas 5 responderam. Então, aquela amostragem de 5, de um total de 35, não é o suficiente para eu saber
é a verdadeira opinião da turma sobre o determinado assunto. Preciso que pelo menos uns 90, 95% da turma respondessem, para que eu tivesse uma leitura, né, do que eles pensam sobre aquele tema que eu coloquei lá na enquete. Um outro tópico, aí eu vou apenas dar essa definição de cada uma dessas ferramentas e depois eu vou passando alguns prints aqui que eu fiz da tela do próprio Siga e até mesmo posso abrir o meu Siga para que vocês vejam como é esse ambiente, né? E para vocês se familiarizarem um pouco com o ambiente, o que vocês vão encontrar lá e aonde vocês vão encontrar essas ferramentas lá. Desde que tenha, principalmente se tiver pessoas do primeiro ano que ainda não utilizam o sistema, ou vão começar a utilizar agora no início do semestre. Só me dá um retorno, alguém aí rapidinho, vocês estão me escutando? Tá dando para escutar direitinho, tá entendendo? Tá sim, professor. Pronto. Qualquer coisa, se estiver muito rápido, quiser que volte algo, podem interromper a qualquer momento. Como eu estou aqui com a tela cheia, então estou acompanhando em movimentação no chat. Mas vamos seguindo. Com relação à ferramenta Tarefas, essa ferramenta é uma das que eu tenho considerado mais importantes agora nesse período remoto, tanto para o aluno quanto para o professor. Por quê? Porque nessa ferramenta Tarefas, ele permite que o professor cadastre uma atividade e que os alunos, né, vocês alunos, enviem as atividades através dessa ferramenta. E por que ela se tornou extremamente eficiente e necessária nesse período de pandemia? Antes do remoto, eu já utilizava a tarefa, mas uma vez no semestre, ou dependendo da turma, nem utilizava, porque a gente estava no contato, né, presencial, diário, com todos os alunos da turma. Então, o professor pede uma atividade, vocês fazem a atividade no caderno, registro no caderno, ou mesmo em uma folha para destacar, entregar, e o professor recebe essa atividade, né, presencialmente, receber essa atividade presencialmente na sala. Com o remoto, de início, a maioria dos professores que não conheciam, não utilizavam as ferramentas do Siga, o que estavam fazendo? Principalmente, estou falando a nível de campus de Abaetetuba, não estou dizendo que são os professores aí de Altamira, porque eu não os conheço. Mas o que a maioria dos nossos professores aqui estavam fazendo? Zap, grupo no Zap. Então, tem uma turma com 35 alunos, bota 40 alunos, bota todo mundo num grupo do Zap, aí vai lá, Biologia 1, que é a Biologia do primeiro ano, tá lá eu com 40 meninos do curso de Mecânica. E quando eu vou ministrando a disciplina, utilizando o classe de aula ou mesmo o Meet, é necessário que a gente vá solicitando algumas atividades para vocês. Então, faz a leitura do texto, um resumo, responde esse questionário, produz algo, né, escreve aqui, responde essas questões para a gente ir verificando, né, faz parte do processo de avaliação, nesse processo de ensino e aprendizagem durante a disciplina. E como que os alunos estavam enviando essas atividades para a maioria dos professores que não utilizavam as ferramentas? Através do Zap. Aí o que a gente estava tendo? Professores assoberbados de coisas no WhatsApp. Então, já pensou? Eu não sei como vocês estavam seguindo aí, até o semestre corrente, se vocês estavam tendo mais de uma disciplina ao mesmo tempo, ou se estava como no campus de Abaetetuba. Vou compartilhar a nossa experiência rapidinho. Aqui no campus de Abaetetuba, a gente acordou, né, em reunião com pais, alunos e professores, que a gente fez uma divisão no semestre para que os alunos eles fizessem 2 disciplinas por vez. Está sendo assim agora nesse período remoto. Então, a disciplina de biologia, por exemplo, estava tendo a turma de mecânica, estava tendo biologia e artes, biologia e inglês, biologia e inglês. Aí isso durante 18 dias, todo dia aula de biologia, aula de inglês, né? Biologia e inglês. E quando terminava a disciplina, aí ia para mais 2, história e física, por exemplo.
Então, você, quanto aluno, estava com 2 disciplinas. E é comum que o professor solicitasse atividades. Então, tanto eu pedi atividade de biologia, quanto o professor de inglês pedir atividade de inglês. Então, é até tranquilo para o aluno enviar essas atividades pelo Zap. Vou enviar de biologia para o professor de biologia, vou enviar de inglês para o professor de inglês. Usa um aplicativozinho para escanear em PDF, né, rapidinho, e manda, ou até mesmo através de fotos, se envia para o professor. Agora, pensa no outro lado da moeda. Pensa no professor. O professor com 2 turmas também, cada uma com 40 alunos. Ele vai receber 40 mensagens com 40 atividades fotografadas ou digitalizadas dessas 2 turmas, 40 de cada, ele vai receber 80 atividades. Como é que ele vai responder, dar o retorno dessas 80 atividades em um tempo hábil? E, às vezes, o aluno esquece de colocar o nome na atividade, aí ele não sabe de qual é, tem que conferir, tem que perguntar nos grupos, quem é essa atividade, quem não é, não sabe se é da turma de mecânica, se é da turma de informática. Chegou ali 80 mensagens, o prazo é até sexta-feira, quando é na sexta, pertinho de fechar, que o pessoal começa a mandar. Aí chega as mensagens, aí é mensagem de grupo, mensagem de outros grupos da vida pessoal do professor, enfim, a galeria do professor torna-se um amontoado de atividades fotografadas, que se ele não vê na conversa, ele não vai saber de qual aluno foi, quem mandou, torna-se um caos. Então, a gente estava com esse problema de tornar-se um caos esse recebimento de atividades. Então, com essa ferramenta no Siga, né, com essa ferramenta tarefa lá aqui no Siga, a gente consegue organizar tudo isso. Por quê? Porque se tem 40 alunos lá na disciplina, as 40 atividades que eles vão mandar, fica cada um com o seu nome. Quando você entra no Siga, ela já vai com o seu nome, já tem a sua identificação. Você entra com o seu login e senha. Já começa daí. Ele não é uma sala solta com 40 pessoas dentro. Cada ambiente é único, é seu, com o seu login e senha. Quando você manda a tarefa, né, digitalizada, de preferência em arquivo em PDF, os professores acreditam que sempre pedem isso, porque quando a gente abrir no nosso computador não desconfigura, e nem o professor tem problemas com isso, e nem o aluno que enviou, a gente já abre a tarefa e já tem lá o nome de vocês, já tem o nome do aluno que mandou, porque lá no Siga fica registrado por nome. Então, não tem um problema, fulano esqueceu de botar o nome aqui na primeira página da atividade. Tudo bem, mas lá no Siga já veio o nome dele. Então, não preciso me preocupar tanto com isso. Sem contar que no próprio Siga já tem na parte de corrigir a tarefa, que só aparece para o professor, já tem uma abazinha lá para o professor dar o feedback. Se ele quiser dar uma nota, ele dá. Se ele quiser botar um comentário, sua atividade foi muito boa, mas precisa melhorar nisso, 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 nisso. Sua nota foi tal. Se ele não quiser dar nota, só faz o feedback que recebeu e diz se precisa melhorar, se não precisa, se está boa, se não está. E o aluno já recebe diretamente aquele feedback individual, sem que os outros vejam o feedback dele. Então, torna-se algo que tanto facilita a vida do aluno, quanto facilita a vida do professor a nível de organização. Porque o professor receber aquelas 40, 80 mensagens no Zap, vai ter que baixar aquele arquivo no seu celular, vai ter que responder para aquela pessoa, ou se ele optar por responder no grupo, todo mundo vai ver a atividade, todo mundo vai ver o feedback, ou por esse amontoado de atividades, o professor nem consegue dar esse feedback a tempo, ou pelo menos não um feedback necessário, como deveria ser para a atividade que você enviou. Agora, para que o professor tenha também essa facilidade, o aluno precisa também estar disponível a querer tentar, a querer testar, a querer usar a ferramenta. Então, eu já tive turmas, por exemplo, que eles não queriam enviar, já estavam acostumados de outros professores que recebia tudo pelo Zap, não queriam enviar a tarefa pelo Siga.
Ah, mas eu não consigo mandar, não consigo acessar. Consegue. Todo mundo consegue mandar. Se você está acessando pelo celular, então tem lá no celular, quando você abre ele lá no celular, tem a opçãozinha de você ter o modo mudo ou o modo clássico. Então, no clássico é a mesma configuração dele que abre pelo computador. Aí você consegue anexar o arquivo que está salvo no teu celular em PDF e enviar esse arquivo em PDF. Se você não tem celular que você consiga acessar a internet para enviar, então é tudo também uma questão de organização. Ah, eu não tenho computador, não tenho notebook, e o meu celular não consegue abrir um modo clássico do SIGA, né? Eu não consigo acessar abas da internet para abrir o modo clássico e enviar essa atividade. Então, se organiza, vê com o campus um horário. Então, o nosso campus faz isso. Aí, os alunos que não têm nenhum dessas ferramentas, pode organizar um horário, vai com máscara, tomando os cuidados, usa o computador lá do campus somente de forma isolada, sem mais pessoas, sem ser a turma toda no mesmo horário, tira o dia da semana para enviar a atividade. Ou vai no Cyber, que esteja próximo da sua casa, 10 minutinhos só para você enviar a atividade. Já tem feito inicialmente, vai só enviar a atividade para que você consiga ter eficiência lá no SIGA. Outra coisa também que facilita é o registro, porque nesse mundo de zap, mensagens, grupos, acaba que muitas vezes ou você esqueceu de mandar aquela atividade para o professor na data, ou o professor recebeu e ele não salvou aquela atividade ou excluiu a conversa sem querer. Então, por exemplo, alguém me manda uma atividade no zap, uma mensagem no zap, se eu excluir essa atividade sem querer, por engano, ou mesmo intencional, não vai ficar nenhum registro dela ali. Então, tá aqui, não me mandou, não recebi. Excluir sem querer, por engano, no meio de outras mensagens, e aí vai ficar o aluno dizendo que mandou, o professor dizendo que não recebeu, e como a gente vai fazer, como vamos tirar esse impasse? Fica uma situação, digamos, ruim para os dois lados. Quando você entra na sua conta no SIGA e você faz o envio através do sistema, vai ficar lá. Fulano de tal, Antônio Lucas Pinheiro enviou a atividade, a tarefa, na dia tal, na hora tal. Até a hora ele registra a hora que você enviou. Que, inclusive, o professor pode delimitar também, quando ele está registrando a atividade, ele pode delimitar lá um prazo para você entregar essa atividade. Então, ele vai dizer que eu recebo essa atividade até as 11 horas e 59 minutos do dia 8. Então, ele vai dar um prazo para você enviar essa atividade e a qualquer momento que você envia essa atividade, vai ficar registrado lá o dia e horário que você enviou. Então, já é também uma segurança, tanto para o professor quanto para o aluno, do registro dessas atividades. E uma outra coisa que eu considero também favorável é que elas ficam lá, permanentes. Então, mesmo durante todo o semestre, ela vai estar lá. Se você quiser depois ir lá, consultar, verificar, ou o professor quiser ir lá ver essa atividade, né, acessar novamente, ela vai estar lá. Então, ela não se perde, coisa que no Zap pode acontecer facilmente. Uma outra ferramenta que é também muito eficiente no que está presente lá no SIGA, são os questionários. Então, às vezes, eu utilizo os questionários como forma de avaliação final para a disciplina. Então, nos questionários, o professor ele pode cadastrar um bloco de questões, 10 questões, 20 questões, 15 questões, 30 questões, referentes àquele conteúdo, né, quantas ele queiram, e ele vai selecionar lá blocos para que cada aluno tenha acesso. Ele pode fazer de forma que cada aluno tenha acesso a um bloco diferente de questões, ou todos tenham acesso ao mesmo total de questões. Ele possibilita também que faça um número maior ou menor de tentativas. Então, o questionário, o professor, dependendo da turma, né, a turma conversando previamente com o professor vendo a necessidade,
ele pode botar para que vocês façam 3, 4 tentativas de resolução naquele questionário, ele pode delimitar um tempo para vocês responderem esse questionário. Aí vocês vão ter 30 minutos, 40, 50 minutos, 1 hora para responder o questionário. Esse questionário ele pode ser com questões subjetivas, questões objetivas de A, B, C, D, E, ou questões de certo e errado, ou de verdadeiro e falso. Então, tem várias possibilidades de formatação desse questionário que o professor ele pode estar utilizando e mostrando para a turma para que isso sirva de avaliação ou atividade complementar dentro da disciplina. E esse questionário, inclusive, ele é utilizado em diversas plataformas que vocês certamente no futuro vão estar utilizando por aí, então isso já seria meio que uma preparação de vocês para quando vocês saírem, né, do ensino básico ou mesmo do técnico, porque o que mais se tem hoje, principalmente agora, né, com esse longo período de ensino remoto, são cursos de especialização à distância, né, cursos de complementação à distância, formação continuada à distância. Então, quando você vai fazer qualquer curso desse tipo em uma plataforma, esse é o tipo de avaliação que eles utilizam. Você faz lá, assiste às aulas, participa de toda a programação do curso e no final eles disponibilizam um questionário para vocês responderem, com questões de verdadeiro ou falso ou de alternativas, e que isso vai ter um tempo para vocês responderem, vai ter um total de questões para vocês responderem. Inclusive, pode ser um pouco parecido com o que vai ser utilizado no Enem digital, né? Então, são ferramentas que, quando você começa a utilizar, você vai vendo que são ferramentas que já te preparam também para outras ocasiões, e não somente para aquela disciplina ali de biologia, ou de física, ou de inglês que vocês estejam cursando naquele semestre, porque você já vai perdendo o medo dessa ferramenta, você já vai se familiarizando com esse tipo de coisa. Eu tenho que estar atento não só nas questões, mas eu tenho que estar atento no tempo, tenho que estar vendo quanto tempo eu tenho para responder cada questão, porque tudo isso vai estar contando, né? Eu tenho que finalizar quando eu encerrar o questionário, porque se eu não finalizar, as respostas não vão ser enviadas para o sistema. Uma coisa positiva também do questionário, através do SIGA, é que o professor, quando ele cadastra as perguntas, ele automaticamente tem que cadastrar também as respostas, e a correção já não é feita pelo professor, e sim pelo sistema, através da resposta que ele cadastrou, no momento que ele cadastrou a pergunta. Então, geralmente, quando você finaliza o questionário, ele já te dá uma porcentagem. Então, uma das coisas que os alunos ficam mais ansiosos é para, depois que passa o momento de avaliação, o professor corrigir essa avaliação e dar um feedback, né, dizer quanto ele tirou ali naquela avaliação. Então, quando a avaliação ocorre através do questionário no SIGA, automaticamente você já sabe quanto acertou. Então, folhear 20 questões, ele já diz, acertou 16 das 20, tantos por cento. E aquela porcentagem de acerto, geralmente a gente já transforma na nota. Então, quando eu utilizo o questionário, por exemplo, isso depende de professor, né? O professor, dentro da metodologia dele, vai estar adequando isso. Mas eu, por exemplo, já utilizo essa porcentagem como a própria nota. Então, se for olhar 20 questões, ele acertou 93%, a nota dele já vai ser 9,3. Já transformou isso em nota e ele já fica sabendo imediatamente quanto ele tirou lá naquela avaliação. Uma outra ferramenta também do SIGA, que é muito boa e que eu utilizo bastante, são os fóruns. E o fórum, ele é um momento de socialização e debate que, inclusive, faz muita falta no formato remoto. Então, muitas vezes, principalmente disciplinas como a biologia, em que a gente tem temas polêmicos, então, por exemplo, um tema relacionado à vacina, a vírus, a transgênicos, a evolução, né, teorias evolutivas, geralmente a gente gera esses debates em sala para que todo mundo dê opinião. Houve uma reportagem na revista sobre isso, passou no jornal sobre isso, eu não acredito em Darwin, eu já acredito no criacionismo, eu acho que alimento transgênico faz mal, aí o outro vai dizer que não faz, dizer por quê.
E isso acontece também em outras disciplinas, né? Na história, geografia, outras disciplinas. Geralmente os professores utilizam desses momentos para que vocês se socializem as informações que vocês possuem, né? Tirem dúvidas, perguntem, troquem essas informações. E no formato, nesse formato remoto, a gente fica muito sem esse recurso, né? De debate, de discutir sobre algum assunto. E o fórum, ele permite que vocês façam isso. Então, o professor cadastra uma notícia no fórum, vai cadastrar aí uma informação, uma pergunta, e todo mundo pode ir lá no fórum e vai debater sobre isso. Então, vai dar opinião sobre o que acha dessa pergunta. Ó, aqui eu vou mostrar alguns prints. Veja que a gente já vai para 2h40. Eu vou mostrar alguns prints da tela do SIGA, onde vocês vão encontrar essas ferramentas. E depois eu vou abrir o meu próprio SIGA tentar abrir aqui o meu próprio SIGA, se a internet permitir, para que quem está no primeiro ano, né, ainda consiga visualizar como é essa aba do SIGA, como esse sistema quando vocês acessarem a primeira vez. Então, ele é um sistema bem sensitivo, digamos assim, não precisa você estar com um manual para abrir o SIGA, ou para estar lendo, encontrando as coisas no SIGA. É só você não ter medo. Acessa com o teu login e senha, vai clicando, vai vendo, qualquer coisa pergunta para o professor, pergunta para o assistente de aluno, então vai pesquisando, vendo o que você quer lá dentro. O professor, à medida que ele for utilizando as ferramentas, ele vai explicando nas aulas, ele pode ir dando dicas nas aulas de como ele quer que vocês utilizem, de como acessar, e vocês não tenham medo de acessar e utilizar essas ferramentas. Se fizer uma postagem errada de início, postei o arquivo errado, postei no local errado, conversa com o professor, comunica ao professor e vocês vão encontrar uma solução para corrigir. O professor, ele tem acesso a praticamente tudo que vocês fazem dentro da disciplina, nas configurações dele. Então, se postou errado, se postou no local errado, o professor vai lá, exclui, deixa você e abre novamente uma chance para você postar aquela atividade no local certo. Então, tudo isso pode ir sendo ajustado no decorrer da disciplina e no uso dessas ferramentas. Basta que você tenha essa comunicação com o teu professor e queira, se disponibilize a utilizar. Então, por exemplo, quando você entra lá, aqui vai estar, clicou na disciplina, né? Aí aqui vai ser a primeira coisa sobre o que é a primeira janela que vai aparecer lá com a disciplina. Então, aqui tem uma notícia, notícia cadastrada. Aí tem aqui a informação que eu lancei para a turma sobre, no início do semestre, quanto ia valer cada atividade que eu estava fazendo com a turma. Então, ia ter um fórum valendo de 0 a 3, uma tarefa de fichamento de 0 a 3, uma atividade de 0 a 3, uma enquete de 0 a 1. Então, para a turma já ficar sabendo como eles iam ser avaliados. Então, aqui vem o registro das aulas. E aqui nesse lado esquerdozinho vai ter aqui várias ferramentas que o professor pode estar instruindo vocês a utilizarem. Aqui dá para vocês verem todos os tópicos de aula, por exemplo, né, que o professor já cadastrou para você saber qual dia vai ser estudado cada coisa. Então, por exemplo, aqui, nessa data, iria apresentar a ementa, os conceitos de biossegurança, né, o que é a apresentação do SIGA sobre fórum, tarefa, atividade. Aqui dá para vocês verem também o plano da disciplina. Aqui para o professor, aqui é a minha janela, aparece alterar plano. Para vocês vai aparecer ver o plano da disciplina. É para vocês verem lá o objetivo, a metodologia, os conteúdos que o professor cadastrou. Aqui fórum, chat, vídeo chat, notícia. Ela vai aparecer aqui, a última, como destaque. Mas vejam que aqui nesse outro lado, no ladozinho direito, já vai aparecer as notícias anteriores. Então, elas vão ficando aqui, você só vai clicar em visualizar para que você possa encontrar todas as notícias de forma organizada. As atividades que vocês vão realizar durante o semestre aqui vai aparecer em forma resumida, as avaliações com datas. Então, todas as informações vocês vão estar encontrando
aqui no Siga. E ele é bem sensitivo, basta ir clicando e você vai encontrando todos esses recursos. E claro que tem que partir primeiro do professor, então não significa que o professor ele vai usar tudo de uma vez, ou tudo naquela disciplina, ou tudo naquela semana. À medida que ele for utilizando, vocês vão se familiarizando com aquele recurso, né, no momento em que ele está utilizando. Então, por exemplo, aqui, nessa aba aqui do canto esquerdo, quando você clica em atividades, aí ele vai abrir aqui, ó, várias das que eu coloquei para vocês. Ó. A enquete, a tarefa, o questionário. Aí essas aqui, algumas já são específicas do Siga do professor. O banco de questões, criar novo questionário, isso aqui já só aparece no Siga do professor, não vai aparecer no Siga do aluno. Aqui na enquete, por exemplo, o professor está aqui, essa aba é quando o professor está cadastrando a enquete. Aí ele vai dar um título para a enquete, né, o prazo de votação, as respostas que ele quer, e você só vai estar lá votando, né? Então, por exemplo, aqui eu cadastrei uma enquete, ó, perguntei o seguinte: a biossegurança é uma disciplina que fará parte do seu cotidiano quanto profissional, que for para uma turma do curso de biologia. Aí eu coloquei as opções lá, certamente sim, certamente não, talvez sim, não faço ideia. Então aqui já vem a porcentagem, quem votou quem, certo? E quantos votaram sim, quantos votaram em não. Então já dá um suporte para que o professor ele consiga trabalhar em cima disso. Aqui é a aba também do professor quando ele está cadastrando a tarefa. Então, ele vai dar um título para essa tarefa, vai botar aqui o texto que ele quer, aí aqui o arquivo que vocês vão enviar, né, qual o tamanho desse arquivo, ele vai delimitar aqui se é arquivo único, se não é. E para vocês, né, então, todas essas informações aqui, não vou me detalhar nelas, porque são informações de configurações para o professor. Mas para vocês, já vai aparecer a tarefa lá do lado, né, esquerdo. Clicou em aba tarefa, você vai ver lá a tarefa. Para o professor, vai aparecer aqui, ó. Tem a tarefa e vai aparecer quantos enviaram. Quando ele clica aqui, aí aparece o nome de quem enviou. Então, fulano, ciclano, todos organizadozinhos. Vai aparecer a opção para ele corrigir, dar o feedback. Aí o aluno vai receber, ó. Aí aqui também, para o professor, vai aparecer desse jeito. Ó. A Alexia enviou no dia 18, às 17h24. Aqui foi o comentário que ela mandou no momento do envio. Se você tiver alguma observação, professor, eu fiz, mas a questão tal, eu ainda estou com dúvida. Bota aqui no comentário quando você estiver enviando, certo? Aí o professor vai ler esse comentário e vai dar um feedback para você. Aí aqui eu abro, o professor abre a sua tarefa, já corrige, dá a sua nota, devolve através de um feedback, e você vai visualizar esse feedback individualmente, sem que os outros colegas vejam. Aqui é após a resolução, ó, nessa tela, tem aqui o exemplo de uma turma que resolveu um questionário. Aí aqui aparece o nome de todo mundo que resolveu o questionário e a porcentagem de acerto. Ó, já facilita para o aluno, porque fez através do Siga, ficou registrado que ele fez. Você já vê aqui a porcentagem de acerto, o professor já vê a porcentagem de acerto, e já é uma coisa automática, né? Que não vai ter que estar esperando o professor corrigir a atividade para poder levar essa nota para você, principalmente agora nesse formato remoto. Aqui também só um modelo de questionário cadastrado, mas aqui são mais configurações para o professor. Eu vou aproveitar o finalzinho aqui só para a gente abrir uma página do Siga para mostrar para vocês, principalmente se tiver pessoas do primeiro ano, como vai ser, né, esse ambiente inicial do Siga. Então, eu entrei com o meu login e senha, aí vou clicar aqui, ó, menu docente, para vocês vai aparecer o menu discente. Aqui eu estou cadastrado atualmente, aqui aparecem todas as informações que vocês forem configurando lá no Siga de vocês. Então, quem está já há mais tempo, talvez já tenha mais facilidade, né? Já viu, dá para vocês atualizarem a foto de vocês também lá,
certo? Bota uma fotozinha bacana de vocês, porque aí o professor também já vê a foto de vocês quando vocês enviarem as atividades, responderem ao fórum que ele cadastrou, tudo vai aparecer lá para o professor. E fica melhor também para a identificação, principalmente agora, que às vezes turmas de primeiro ano a gente não conhece ainda a cara do aluno, né? Então aqui, ó, tem 2 disciplinas, biossegurança, a biologia 1, né? Vou clicar aqui em biossegurança. Quando eu clico aqui na disciplina, essa página inicial é igual a de vocês, né? Para vocês vão aparecer lá as disciplinas que vocês estão cursando. Para o professor aparece a disciplina que eu estou ministrando. E quando abrir aqui na disciplina, vai aparecer tudo o que eu já cadastrei na disciplina. E da mesma forma vai aparecer para vocês. Então aqui notícias, aí os tópicos de aulas, né? Já botei aqui vídeo, cadastrei arquivo, dá para o professor disponibilizar arquivos em PDF, arquivos de vídeo sobre a disciplina. Aqui do lado, ó, no menu turma, aí vai ter os tópicos de aula, fórum, que foi cadastrado aqui, é só clicar. Aí vem aqui em atividades, ó, clicou em atividades, vai aparecer as enquetes, vai aparecer as tarefas, questionário, tudo que o professor cadastrar para vocês, vocês vão encontrar aqui nesse lado esquerdo do SIGA. Então, ele, tem uma tarefa lá, vocês vão mandar a atividade da aula de hoje até segunda-feira, através lá do SIGA, tem uma tarefa lá. Você vem, clica aqui em tarefas e vai encontrar lá a tarefa. Aí você vai ver correspondente à data. Para essa turma aqui, eu passei 3 tarefas. Aí ele vai ver, uma foi do dia 4/5 até o dia 10/5, outra foi do dia 5 até o dia 10, outra do dia 7 até o dia 12. Aí ele vai ver qual dessas atividades ainda está aberta, vai apenas clicar em cima dela e vai abrir lá a página em que ele vai poder enviar essa atividade, vai anexar o arquivo, mandar uma mensagem para o professor e vai enviar essa atividade. Só voltar aqui para a gente ver um fórum também, para vocês verem como fica a configuração do fórum. Cliquei aqui em fórum, ó, essa turma aqui fez 3 fóruns. Clicou em cima aqui e no fórum dá para vocês fazerem um registro. Ó. Cada um pode fazer, isso depende da configuração que o professor utilizou. Cada um pode fazer um registro, aí você pode entrar no registro do colega e dizer se concorda com a resposta dele, se não concorda, ou pode ser um único fórum de um único tópico e todo mundo, um vai respondendo abaixo do outro, selecionando a resposta do anterior. Então, fica uma forma bem dinâmica de você discutir um determinado assunto, ou uma determinada notícia, pergunta, mesmo na forma remota, não tendo esse contato presencial que a gente poderia estar realizando essa discussão se fosse em sala. Tá ok? Como nós já temos aqui 2h51, né? Vai até as 3. Então, eu vou parar um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, querem perguntar algo, compartilhar algo. Não sei, travou aí em algum momento, a internet estava ok? Deu para ouvir tranquilamente, professor. A gente agradece a sua apresentação, muito explicativa. Então, fique à vontade. Tá, eu coloquei aqui no chat, né? No chat não apareceu nenhuma dúvida, mas se alguém quiser, nesse momento pode liberar o microfone, pode perguntar. Isso. Podem ligar o microfone, quiser compartilhar. É uma turma de primeiro ano? A gente tem alunos de primeiro e tem alunos de outras turmas também. Pronto. Então, as outras turmas de segundo, terceiro ano, se já tiverem usado, né? Algum professor já tiver cobrado de vocês tarefa, fórum, e quiserem compartilhar até mesmo as dificuldades, né? Se não consegui fazer por conta disso, ou os alunos de primeiro ano, se tiver ficado alguma dúvida aí nessa abordagem, tiver alguma curiosidade sobre o SIGA, podem ficar à vontade. Não? Não sei se estão muito tímidos, né? Não é? É uma característica desse ensino remoto, né? Essa ideia de ficar atrás das câmeras é uma maravilha para quem é tímido, né? Pois é, mas por isso que a gente tem, então,
piada aqui. Por isso que a gente tem que usar, né, se disponibilizar, usar o máximo de ferramentas possível para que a gente consiga fazer essa comunicação, né? Não só tá mandando mensagem, atividade pelo Zap, que às vezes bota lá uma carinha de um desenho, outro a gente não sabe nem qual de vocês está enviando, né? Às vezes não tem um nome, a identificação, e manda só a foto da atividade. Então, o fórum, ele é uma ferramenta excelente para que vocês expressem a opinião também sobre algo, né, que o professor está trabalhando e que ele coloque lá um questionamento, uma pergunta no fórum. Aí vocês vão poder expressar o que é que você pensa do assunto, que não pensa, se concorda com o outro, se não concorda, para que vocês não fiquem aí só escutando e não absorvam e não exponham a opinião de vocês. Porque a gente está utilizando o máximo, né, que a gente pode para minimizar essa perda, essa falta do presencial, mas a gente sabe que uma coisa não substitui a outra. E isso vai passar, graças a Deus. Então, a gente já está aí caminhando com a vacinação, e se Deus quiser, logo a gente vai voltar o presencial, e quando vocês forem para o mercado de trabalho, ele vai exigir isso de vocês. Então, quando você vai para uma entrevista de mestrado, de doutorado, uma entrevista de emprego, as pessoas que estão ali te indagando, te entrevistando, elas querem saber a sua opinião. Então, você não concorda por quê? Ou você concorda por quê? Qual o seu pensamento sobre isso? E é bom que vocês já vão treinando isso desde agora a educação básica, né? Se é o curso técnico, se não é, se é o primeiro ano, segundo ano, já vai se impondo, já vai expondo a sua opinião, sem medo de dizer o que está pensando, claro, com cuidado de não ofender. Então, é uma das coisas também quando você utiliza uma ferramenta como o Siga, que vai estar tudo registrado, então você tem que ir aprendendo a falar de forma respeitosa com o colega. Então, o colega postou algo lá no fórum que você não concorda. Ah, tudo bem. Aí você vai dizer, olha, eu não concordo com o fulano de tal, por isso, por isso, por isso. Então, não vai xingar ou colocar palavras que ofendam a opinião do outro, né? Tem que respeitar a opinião, mas, ao mesmo tempo, impor a sua e justificar a sua opinião. Muito bem. Nada mesmo? Tem certeza? Meu microfone quebrou. Tá ok. Professor, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a sua participação, a sua contribuição com o nosso encontro extensionista e com o campus de Altamira. Assim, a sua apresentação, uma pena não termos tanto tempo, né? Porque o sistema é um sistema extremamente complexo, é um sistema... Isso. Não é tão complexo, mas ele é muito detalhado, né? Tem muita coisa, né? Tem muita informação, muita ferramenta. Agora, só que assim, o senhor tocou num ponto extremamente importante, que é a questão do fuçar, né? Então, a gente vive nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, sempre fazendo isso, né? Explorando o sistema. Então, quando o aluno ele consegue fazer isso, ele tranquilamente consegue mexer no sistema com tranquilidade. Justamente, é não ter medo de mexer, porque eu tenho certeza que lá no Instagram vocês sabem tudo quanto é função, de botar filtro, de tirar filtro, de fazer efeito, e mais o que tiver lá possível. Então, o Siga, ele é um sistema como qualquer outro, que você vai clicando, ele é totalmente sensitivo. Vocês sabem ler, né? Então, vou clicar aqui, aí vai abrir a página, se não for o que você quer, você clica em voltar, clica em cancelar, e assim você vai se familiarizando com as ferramentas. Às vezes, por comodismo, o aluno já diz, professor, não pode atividade pelo Siga porque eu não vou saber enviar. Como assim não vai saber enviar? É só uma coisa de você clicar na tarefa, enviar a tarefa, anexar a atividade, enviou para o professor. Então, não ter medo de usar, é usar, e se der errado, ter uma comunicação com o professor. Professor, eu fiz errado, mandei o arquivo errado, desconsidere, por favor, e vai enviar novamente. Eu tenho certeza que o professor vai entender perfeitamente. Isso mesmo, professor. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, a lista de frequência, tá, da nossa primeira oficina. E mais uma vez, agradeço ao professor Natanael. Tá? Assim, a nossa vontade é que a gente consiga fazer outros eventos, né, para que a gente consiga explorar mais
essa questão do CHA, seja no caso do professor, né, seja no caso do aluno, a gente vê que o senhor mesclou aí essas informações, né, de forma muito pertinente. Então, a gente vai sugerir também com o comitê de extensão, o professor Ailton, professora Larice, para que a gente consiga fazer novamente outros eventos, tá bom? Tá ótimo. Eu que agradeço o convite. O professor Edinaldo me ligou ontem à tarde, perguntando se eu tinha alguma coisa hoje. Eu disse, não, mesmo que eu tivesse, mas eu ia dar prioridade e participar, porque eu adoro conhecer pessoas de outros campos e para a gente compartilhar as experiências com outros campos. E como eu já disse no início, né, por pouco eu não sou daí de Altamira, então quando eu fiz o concurso foi a cidade que eu escolhi para o concurso, então eu tenho um carinho, mesmo sem conhecer vocês pessoalmente, mas já tenho esse carinho pelo campus de Altamira. Então sempre que precisarem, já tem o meu contato, fiquem totalmente à vontade para entrar em contato. E muito obrigado pelo convite e por estarem participando aqui desse momento. Obrigado, professor. Para vocês nas demais oficinas. Obrigado, professor. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.